Olá, turminha do sexto ano. Vamos começar a nossa aula de história de hoje. Vamos lá, vamos começar com a correção do diagrama, da página 291. Aqui, primeira. Esses povos habitavam regiões frias do continente americano e viviam da caça de animais para se alimentar e se vestir. Inuits, também conhecido como esquimós. Ok? Povo que vivia da caça de animais de grande porte como búfalos e bisões, os Sioux. Uma das cidades-estados maia, Tikal. Calendário de 365 dias desenvolvido pelos maias, Raab. Conjunto de características de uma determinada sociedade, civilização. Pessoa responsável pelo registro de mensagens na civilização maia era o escriba. E o tipo de suporte que os escribas maias utilizavam para registrar suas mensagens é o códice. Lembrando que civilização é o termo dado a quando diferentes grupos possuem uma grande semelhança ou a mesma cultura, religião e língua. Então denominamos civilização. Essa foi a primeira questão, vamos para a segunda. Junte-se a um colega, escolha uma ou duas palavras que vocês encontraram no diagrama acima e escreva um pequeno texto sobre elas, considerando os conteúdos estudados nas páginas anteriores. No caso daqui é uma resposta pessoal, é mais para vocês exercitarem a habilidade de vocês de escrever acerca de um tema detalhado. Vocês podiam escolher como exemplo os escribas e falar da importância que eles tinham, ou dos códices, que infelizmente muitos foram destruídos, ou falar dos povos da América do Norte, que são os Sioux e os Inuits, e como eles têm coisas semelhantes, apesar de um viver bem no meio dos Estados Unidos, onde é mais desértico, e outro viver em regiões frias, ambos viviam da caça de animais. Ok? Então vamos agora para a civilização asteca. A gente já viu a maia, não foi? Agora vamos ver a asteca. A civilização asteca se estabeleceu na região central do México, fixando-se em terras perto do lago Texcoco, no ano de 1325. Nesse local, fundaram sua capital, a cidade de Tenochtitlan. Os astecas tinham uma tradição guerreira e, por isso, ampliaram seus domínios, conquistando os povos que viviam na região. Os povos conquistados eram obrigados a lhes pagar tributos, contribuindo para o aumento de sua riqueza e para a formação de um poderoso império. Se vocês forem olhar no mapinha aqui, Tenochtitlan, vamos botar bem perto, ele está do lado do laguinho. Na verdade, ele não é do lado do lago, ela é dentro do lago, em uma ilha desse lago. E toda essa área roxa foi todo o Império Aztecas com as suas principais cidades. E ele era um reino, ele era um povo, viu? Muito rico e muito poderoso. Tanto que a gente vai ver um videozinho agora rápido sobre esse povo, para vocês entenderem a sua riqueza e as proezas que eles fizeram. Vamos ver sobre a capital, Tenochtitlan. Fundada em 1325, em uma ilha do lago Texcoco, a cidade de Tenochtitlan transformou-se na capital do grande Império Azteca. No início do século XIV, Tenochtitlan era uma das maiores cidades do mundo, superando importantes centros europeus como Sevilha e Córdoba. Em meados do século XV, cerca de 300 mil pessoas viviam ali. Grande parte de sua riqueza advinha dos pesados tributos pagos pelos povos dominados, que entregavam à cidade tecidos de algodão, alimentos, turquesas, jades, plumas de quetzal e resina de caucho, usada na produção de borracha.
Os impostos eram registrados em manuscritos por funcionários do Tlatoani, o imperador dos astecas. Outra importante fonte de riqueza da cidade era a agricultura, praticada sobretudo nas chinampas, canteiros com bases fixas construídos no lago. O milho era o principal alimento cultivado pelos astecas, que também plantavam feijão, tomate, cacau, tabaco e pimenta. Nos mercados, eram comercializados produtos agrícolas, tecidos, roupas, joias, pedras preciosas, cerâmica e sal. Em 1519, o espanhol Hernán Cortés comandou uma expedição para explorar a região. Em cartas ao governo da Espanha, ele mencionou o traçado regular e a largura das ruas, além de exaltar os aquedutos, os canais e as casas consideradas muito boas e grandes. Após 2 anos de lutas, Tenochtitlan foi destruída pelos conquistadores espanhóis. Sobre as ruínas, eles construíram o que se tornaria a atual Cidade do México, um dos maiores conglomerados urbanos do mundo. Com o crescimento da cidade e o consumo irrestrito de água, os lagos praticamente desapareceram. Recorreu-se então à extração de água do lençol freático. Como o volume de água retirado era muito grande, a cidade passou a sofrer com o rebaixamento irreversível do solo. Em diferentes pontos da capital mexicana, esse rebaixamento pode variar de 7 centímetros a 40 centímetros por ano. Embora os astecas tenham construído uma cidade adaptada às águas, com canais, diques, pontes e aquedutos, atualmente a Cidade do México procura soluções para driblar os problemas decorrentes da falta desse recurso natural. Pois é, viram aí? O que acontece? Era um povo daquele tempo que construía uma cidade que conseguia viver harmoniosamente com o lago. E, atualmente, com toda a nossa tecnologia, o pessoal lá do México está tendo problema por não conseguir construir sua cidade de forma harmoniosa com a natureza em volta. Então, continuando aqui, na religiosidade. Os astecas adoravam diversos deuses, que geralmente estavam relacionados aos elementos da natureza, além de serem considerados capazes de controlar a vida e a morte. Veja a seguir algumas divindades astecas e suas principais características. Huitzilopochtli era considerado o deus Sol e também da guerra. Quetzalcoatl, a serpente emplumada, divindade da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição. Tezcatlipoca era o deus da noite, além de ser a divindade do fogo e da morte. E Tlaloc, considerado o deus da chuva, do relâmpago e do granizo. Existe alguma característica semelhante entre esses deuses? Explique. Sim, pois grande parte deles está ligada a elementos da natureza. Huitzilopochtli era o deus do sol, Tezcatlipoca, o deus da noite e do fogo, Tlaloc, o deus do relâmpago e do granizo. Ou seja, elementos da natureza eram a base para criarem seus deuses. O único que diferencia um pouco aí é o Quetzalcoatl, que é a serpente emplumada, que é uma divindade da vida, da morte, da fertilidade e da ressurreição. Por quê? Eles imaginavam o mundo como fosse uma forma de uma árvore, com o mundo inferior, que seria mais ou menos o mundo dos mortos embaixo, o mundo do meio que o tronco da árvore fosse o mundo terreno, e o topo da árvore fosse o céu. E o Quetzalcoatl era uma serpente que circulava toda essa árvore, desde as raízes
até a copa das árvores. Então ele via a morte, a fertilidade e a ressurreição, por ele seguir toda a árvore da qual eles acreditavam que era o mundo deles. E também eles têm uma coisa em comum em questão das cores e de certa parte de sua aparência, por usarem bastante plumas e fibras naturais, entre outras coisas. Ok? Continuando agora na 293. Organização militar. A gente viu que, tanto no texto como no videozinho que assistimos, falava de que eles tinham um grande exército. E que eles usavam dessa força para sobrepujar as civilizações vizinhas, né, os povos vizinhos, e obrigar esses povos a pagarem tributos. Tributos os quais faziam com que a cidade ficasse cada vez mais rica. Como vimos, a tradição guerreira dos astecas contribuiu para a expansão de seu império. Seu exército era composto por homens bem treinados que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. Essa conquista, no entanto, podia ser feita por meio de acordos entre os astecas e líderes da região a ser dominada. Se o acordo não fosse aceito, o exército asteca atacava a região, tomando-a à força. Caso aceitasse, os habitantes locais deveriam se submeter ao domínio asteca, pagando-lhes tributos. Essa tributação podia ser paga em penas, plumas, jade, ouro, prata, milho, cacau e ainda podemos colocar também, no caso, coisa para fazer a borracha. Lembrando que foi esse povo aqui um dos primeiros a fazer o chocolate. Como o cacau fazia parte da dieta deles, eles acabavam torrando e fazendo uma bebida que era sagrada e que tecnicamente era o chocolate hoje, claro, sem a adição de açúcar. Só depois que Hernán Cortés, que dominou tudo e foi lá que levou o cacau para outras regiões, foi que lá acabaram desenvolvendo o chocolate como conhecemos hoje. Quanto ao comércio, as atividades comerciais eram muito importantes no dia a dia dos astecas. Em cidades como Tenochtitlán, existem grandes mercados onde as pessoas trocavam diversos produtos. Podemos ver aqui, por exemplo, como não havia dinheiro naquela época, grãos de cacau podiam ser utilizados como moeda de troca. As pessoas pobres da sociedade asteca ofereciam sua força de trabalho em troca dos produtos que necessitavam. Prisioneiros capturados em guerras eram vendidos como escravos nesses mercados, e tecidos, milhos, penas, plumas e objetos de cerâmica eram alguns dos produtos que podiam ser trocados no mercado. Lembrando, quando não podia utilizar sementes de cacau como moeda, eles faziam o chamado escambo, que é a troca de um produto por outro, ou no caso das pessoas mais pobres, a troca de sua força braçal pelo produto, e ainda tinha, no caso aqui, os escravos, que era o quê? Como os astecas atacavam outros povos vizinhos e tomavam, quando eles tomavam a força, eles pegavam as pessoas, né, desse outro povo, capturavam e a vendiam como escravos. Quando outro povo aceitava de bom grado essa invasão dos astecas, eles só tinham que pagar tributos. Se fosse na base da força, aquela população daquele povo viraria escrava. E essa civilização durou até, infelizmente, Hernán Cortés. E, como a gente viu, né, no videozinho, mostra que eles tinham uma habilidade de arquitetura absurdamente avançada. Por quê? Rios, aquedutos, canais, diques, uma cidade completamente em harmonia com o lago onde ela foi construída, até eles tirando seu próprio sustento disso, coisa que hoje em dia a gente não vê. Por quê? Por causa das formas de construção. O outro povo que a gente vai estudar agora também é muito conhecido pelas suas construções,
principalmente por uma cidade famosa. Vamos lá. Vamos para a página 295. A página 294 é uma atividade que vai ficar para casa. E, para mim ter certeza de que vocês estão vendo a aula, eu quero que vocês escrevam o nome de um desses 4 deuses: Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca ou Tlaloc. Vamos escolher só o Tlaloc, porque é o mais fácil de escrever, né? E colocar como comentário. E tem que curtir também o vídeo. Ok? Escolher um desejo para comentário. Continuando. Civilização Inca. A civilização Inca, ela surgiu onde hoje é a Argentina, Bolívia, Peru, Equador e o Chile. Vamos ver aqui se a gente encontra um mapinha que mostre melhor a porção. Que pequena. Todas são pequenas. Mas dá para percebermos, né, por aqui a cidade. Aqui um ainda melhor. Que é a capital Cusco e outras regiões aqui. Infelizmente os mapas não estão ajudando muito. Mas vejam o tamanho que era a área. Essa área aqui, se você colocar ela de lado, ela é quase do mesmo comprimento dos Estados Unidos. Tão grande era esse império. Aqui tem um mapinha, né, onde a gente consegue ver onde era o Império Azteca, o Império Maia e o Império Inca. Vimos o Maia e o Azteca, estamos vendo agora o Inca, que surgiu aqui na América do Sul. Vamos continuar. O Império Inca chegou a ter mais de 3.000 quilômetros de extensão e era habitado por cerca de 12 milhões de pessoas. A partir do século XVIII, eles conquistaram povos das regiões vizinhas, formando um poderoso império com capital na cidade de Cusco, que é no Peru. Outra coisa interessante, essa civilização foi tão grande que o idioma deles, o Quechua, é um dos idiomas falados no Peru. Ou seja, o idioma desse povo se manteve vivo até hoje, mesmo esse povo sofrendo com a invasão dos espanhóis enquanto eles estavam colonizando a América. Enquanto que aqui no Brasil foram portugueses, no resto da América, né, da América do Sul, Central, até lá no México, foi a Espanha que dominou. O Hernán Cortés foi um, né, como a gente já viu. E eles acabavam escravizando essa população ou matando. E matavam ou em guerras ou em se aproximar. Por quê? Porque esse povo aqui não tinha imunidade a diversas doenças comuns na Europa. Ou seja, o contato com esses povos de outra região, no qual eles não tinham defesas imunológicas, era bastante perigoso e acabou que muitos morriam apenas em ter contato com os espanhóis. Vamos ver a sociedade inca. O poder era exercido de maneira centralizada por um imperador denominado Sapa Inca. Os incas o consideravam descendente do deus Sol Inti. Por isso, costumavam realizar cerimônias para homenageá-lo. Abaixo do imperador estavam aqueles que não pagavam impostos, como juízes, contadores e chefes militares. Havia ainda os pequenos comerciantes e os artesãos, além dos camponeses que se organizavam em comunidades chamadas Ailo, nas quais podiam cultivar a terra de maneira coletiva. O dia a dia no Império.
Os incas elaboraram um instrumento chamado quipo, que os auxiliava no controle de diversas atividades cotidianas, como a produção agrícola e a arrecadação de tributos. O quipo era composto por diversos cordões coloridos, cujos nós simbolizavam valores ou quantidades. Vamos pesquisar aqui um quipo. Quipo Inca. Pronto. Aqui é uma representação. Os quipos podiam representar letras e até os nós, dependendo da posição do nó ou do formato do nó, podiam representar números. E eles eram grandes, coloridos, onde cada cor e cada nó representavam coisas diferentes. Isso era a forma que eles tinham para registrar as noções. Por exemplo, a quantidade de alimento que foram arrecadada, os gastos com construções que o Império teve, quantos escravos foram capturados, as ferramentas que foram feitas. Tudo isso por base desses nozinhos. Ok? Continuando. Eles também construíram cidades, templos e muralhas que surpreendem pela sua grandiosidade. Essas construções geralmente eram feitas com grandes blocos de rocha, que se encaixavam perfeitamente, sendo capazes de suportar terremotos que ocorriam na região. Por exemplo, essa rede de estrada que ligava Cusco a diversas regiões do Império, essa foto é tirada de 2008 e essa daqui é uma estrada que possivelmente ela é mais velha que o Brasil. Ok? Com isso a gente vai ver um vídeo em 4K de uma cidade, que é a cidade mais preservada do Império Inca, que é a cidade de Machu Picchu. Que é essa. Primeira coisa que eu quero que vocês vejam. Vou botar aqui um segundinho. Estão vendo esses degraizinhos aqui? Esses degraus, eles não são apenas estéticos, eles têm uma importância enorme. Estão vendo que eles estão espalhados por toda a construção? Qual era a função deles? Era diminuir a erosão da chuva, das grandes chuvas que ocorriam na região. Por quê? Esses aqui, eles eram usados tanto para o plantio, como uma área onde a água podia cair, ser absorvida pelo solo, de forma segura, sem causar erosão. Porque como ele está toda retirada da vegetação, só tem essa parte de graminhas, se caísse uma chuva muito forte, ia descer aquela torrente de chuva igual ocorre naqueles deslizamentos de terra que a gente vê no jornal de vez em quando, numa favela. Por quê? Como a terra não tem proteção, quando a água bate, ela sai levando tudo. No caso, os Incas, eles já tinham naquela época um conhecimento de construir esses degraizinhos aqui. Em outras partes do mapa dá para ver melhor. E eu quero que vocês observem também o encaixe entre as pedras que formam as construções, porque isso daí também tem uma importância incrível. Estão vendo esses encaixes aqui? Essas pedras, essas construções aqui debaixo de uma pedra, ela é totalmente feita com blocos de pedra sem argamassa, ou seja, sem nada que segure elas igual cimento hoje em dia. Só que essas construções aqui, elas suportam tremores de terras imensos que ocorrem naquela região. Por que que elas seguram? Por causa da forma como ela foi construída. Essas pedras encaixam tão perfeitamente que quando ocorre um tremor de terra, elas vibram e ficam saltitando, mas quando termina, elas simplesmente, devido aos seus encaixes, ficam na mesma forma do início.
Ou seja, elas não se desmontam de tão bem encaixadas que são. É como se fossem peças de Lego bem presas umas nas outras. Por aqui, ó, o tamanho que essa cidade é gigantesca. Estão vendo esse córregozinho aqui? Acredite ou não, muitos dos córregos que abastecem as cidades lá no Peru, hoje em dia, são córregos criados pelos Incas, ou seja, são córregos criados mais antigos que o Brasil e que ainda carregam água e funcionam perfeitamente. Ah, isso aqui é uma alpaca, que é um animal que era criado, era muito comum ser criado pelos povos, pelos incas, tanto como animal de carga, como para retirar o couro para fazer roupa. O pelo serve para fazer um tipo de lã, principalmente a da vicunha, que é ainda mais valioso até hoje em dia. E também como animal de tração e de carga, ou seja, era um animal que estava extremamente ligado ao povo inca. Ó, aqui a gente vê melhor esses degraus aqui, que tinham a função tanto de servir para o plantio, como para impedir a erosão da montanha. Porque como a montanha não tem mais essa cobertura vegetal aqui, que protege ela da erosão, eles construíram isso aqui porque quando a água vai acumulando nesses espaços, ela vai sendo absorvida pelo solo e se infiltrando no lençol freático da própria montanha sem causar tanta erosão, ou seja, mantendo a cidade intacta.
Pois bem, continuando. Vimos aqui, né? Vimos a cidade, vimos lá um pouco da cidade de Machu Picchu, sendo que a cidade de Machu Picchu, ela é famosa porque ela foi descoberta em 1911. Ninguém sabe ao certo qual foi a utilidade dela. Por quê? Como os incas não tinham um sistema de escrita, eles não deixaram tantas informações, com exceção dos quipos, por exemplo. Aí acredita-se que ela tinha um valor religioso, porque muitas das construções delas estão totalmente ligadas, ou seja, assim, em paralelo com grandes constelações importantes para esse povo, ou que elas seriam uma espécie de refúgio para a família real inca, sendo que ela permaneceu intacta porque ela foi abandonada antes do Império Inca ser destruído pelos espanhóis. Ou seja, antes do Império Inca desaparecer, essa cidade já não era mais usada. Então ela ficou esquecida. Só foi encontrada em 1911 e quando eles limparam, perceberam que a cidade estava intacta, com diferença que elas não possuíam os telhados das casas, porque como os telhados eram de palha e madeira, eles se decomporam. Mas as estruturas de pedra estavam quase que perfeitas. Por quê? Por causa da forma como eles constroem, fazendo com que ela seja quase que 100% à prova de tremores de terra. Com isso, turminha, a gente vai acabando. E para me ter certeza que assistiram a aula até aqui, vocês têm que mandar uma mensagem para mim dizendo: eu quero visitar Machu Picchu, porque eu também quero. E vamos anotar a agenda. Anotem no papel a agenda para não se esquecerem, ok? Ficarem perguntando depois. Agendas são página 294, página 296 e página 297. Ou seja, 294, 296 e 297. Ok? Não se esqueçam de copiar a agenda e mandem o mais cedo possível as atividades, para não ficarem acumulando. Cuidado, lavem as mãos todo dia e se protejam, tá bom? Vamos acabar nossa aula aqui. Tchau!